Olá, Wellington Nadson aqui e hoje nós vamos responder uma das questões do nosso artigo sobre saída de emergência, como dimensionar, o qual se encontra no nosso blog da Fire Protection. Essa pergunta ela foi enviada pelo Paulo, na qual a pergunta é assim: Bom dia, a NBR 9077 fala que, para a categoria de ocupação F6, tem que ter no mínimo 2 saídas. Gostaria de saber se a entrada, tendo todas as características de uma saída de emergência, entra no cálculo como uma saída. Então, teria que providenciar só mais uma, ou a entrada não entra para o efeito de cálculo, e sim poderá ser só utilizada como uma saída. Aí, no caso, eu teria que ter uma entrada e 2 outras saídas de emergência independentes. Como nós acabamos de ver, essa dúvida do Paulo é contra a questão de saída de emergência, que se encontra na nossa NBR 9077, que trata sobre saída de emergência das edificações. Se você for consultar ela na tabela de ocupação, você verá que F6 são edificações de clubes sociais, no quais nós temos como exemplo boates, clubes noturnos em geral. Ou seja, uma boate Kiss da vida, ou a boate que você, por exemplo, frequenta aí no seu estado. Então, quando se trata, lógico que todo tipo de ocupação, mas como nós somos um povo reacionista, ou seja, esperamos acontecer as coisas, nós vimos o exemplo do estado de Santa Catarina, com a boate Kiss. O problema que foi justamente a questão das saídas de emergência. Pessoal, sempre quando nós estivermos dimensionando, nós temos que ter a visão da vítima na edificação na qual nós estamos projetando. Você tem que verificar, pensar como se fosse você num dia de uma situação adversa na edificação. Como é que se daria, no caso então, por exemplo, em uma edificação, uma boate, a evacuação? Imagine um ambiente todo escuro, né? Geralmente, se a boate ela for bem conceituada no quesito de trazer atrações diferenciadas, elas geralmente estarão lotadas. Então, o princípio de um pânico é muito mais fácil. Então, desta forma, imagine, no caso do Paulo aqui, edificação F6 tem que ter no mínimo 2 saídas? Sim, vamos dar uma olhada lá na tabela da 9077, justamente na tabela A7, que trata sobre o número de saídas e tipos de escadas. Ou seja, se eu tiver escada, ela já me diz qual é o tipo de escada necessário. A nossa edificação, por exemplo, será F6. Observe que F6, independente da altura, sempre ela terá 2 saídas de emergência. Né? Se tiver escada e dependendo da altura da edificação, a escada ela vai variando quanto ao tipo, se é protegida, a prova de fumaça, por aí vai. Então sempre terá 2 saídas de emergência da edificação. Poderia utilizar a minha entrada como saída? Aí agora nós vamos observar. Entrada de uma boate. O que nós temos? Temos o controle da entrada. Temos seguranças, geralmente nós temos catraca para fazer o controle, que é até exigido por lei, que o proprietário ele saiba, no momento de uma fiscalização, dizer quantas pessoas tem dentro da sua edificação, no momento de uma fiscalização. E como é que ele vai fazer essa conferência? No olhômetro? Não, catraca. Ele bota uma catraca, quantas pessoas passaram, faz o cálculo, descobre-se quantas pessoas tem dentro da edificação dele. Então, geralmente na entrada de uma edificação nós temos o quê? Catraca, temos segurança, temos várias barreiras que dificultam a entrada. Agora imagina, em uma situação de emergência, o pessoal querendo entrar e o pessoal querendo sair ao mesmo tempo. O que acontece? Sobrefluxo da população. Assim, se você for observar, por exemplo, temos vários estados que as legislações elas são um pouco mais claras em um sentido. Nesse caso também. Por exemplo, no conceito do estado do Rio de Janeiro, se você for observar lá no artigo 92, em um dos seus itens, subitens, na verdade, você verá que no item M, fala assim: para o público, haverá sempre, no caso de local de reunião de público, haverá sempre, no mínimo,
uma porta de entrada e uma de saída do recinto, situadas em pontos diferentes. Agora imagine, em pontos diferentes, um local a entrada, no outro, numa distância dimensionada, temos a saída, de modo que para não haver sobreposição de fluxo, e ele vem trazendo as larguras mínimas. Ou seja, o que dá de entender pela NBR 9077 é que saída de emergência é saída, não é para ser utilizada como entrada. Pode, vai depender da situação. Quer dizer que no momento de um desespero eu vou correr só para a saída. Se eu estou mais próximo da entrada, eu vou pela entrada, né? Mas em questão de dimensionamento e análise de projeto, cobra-se sempre duas saídas de modo que estejam distantes. Se você for observar a T11 do estado de São Paulo, ela vem trazendo uma regra também para a distância dessa saída de emergência, fora a entrada do recinto. Logo, o que dá de entender, ao nosso ver como analista de projeto e como uma pessoa que talvez vá frequentar um tipo de edificação desse tipo, é que o que beira para a segurança contra o pânico da população da edificação é que as duas saídas sejam independentes da entrada da edificação. Espero ter ajudado com esse esclarecimento breve. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que nós vamos pegar a sua dúvida e vamos tentar respondê-la também através de vídeos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir se você gostou do conteúdo, se não, também nós estamos aceitando os feedbacks de vocês. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para você ser sempre avisado quando nós lançarmos um novo vídeo. Esperamos ter contribuído. Até mais!